Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, sou o presbítero professor Tiago e hoje estamos dando início a mais uma aula da Sala Abraão Digital, uma iniciativa da nossa Igreja Assembleia de Deus da Lapa para subsidiar, para auxiliar, para dar aí um apoio pedagógico e teológico para os professores da nossa Escola Dominical da sede. O tema de hoje é a lição de número 5, cujo título é Os Inimigos do Cristão. Texto áureo está lá em Gálatas 5, 25 e 26, que diz assim: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A verdade prática diz que, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Na lição de hoje, portanto, irmãos, iremos estudar os inimigos do cristão, aqueles entraves, aqueles impedimentos, aqueles adversários que tentam nos impedir em nossa caminhada para o céu. Como objetivo da lição, nós temos 3 pontos, que são o seguinte: identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo, esse é o ponto 1. Explicar o conceito bíblico da palavra carne, ponto 2. E o ponto 3, apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. Então, queridos, nós temos que incentivar, como objetivos, basicamente, nós temos que trabalhar esses 3 temas, esses 3 tópicos da nossa lição, que são o diabo, a carne e o mundo, ok? Na nossa lição, meus queridos, é muito importante que nós comecemos a nossa aula com uma questão disparadora, que a lição sugere perguntarmos quais são os inimigos do cristão. Há inimigos do cristão? E aí permitir que nossos alunos, durante alguns poucos minutos ali, comentem os inimigos do cristão, ok? É importante que nós salientemos que os inimigos do cristão são os mesmos, basicamente é uma terceirização dos inimigos de Cristo, dos inimigos de Deus, ok? Lá em João, capítulo 14, capítulo 17, em várias passagens, nós temos Cristo enfatizando no Evangelho de João que o mundo nos odeia. Nos odeia por quê? Porque odiou primeiramente o Cristo, odiou primeiramente a verdade, odiou primeiramente o Logos, não o compreendeu, não o entendeu, não pôde entender e compreender a sua luz. E nós, como pequenos cristos, como portadores da luz divina, como tendo o Espírito Santo no nosso coração, como tendo a transformação da nossa mente, nós também somos odiados. Por quê? Porque estamos nessa trajetória de encontrarmos a Cristo, de sermos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Tudo bem? E aí, entrando já no tema do capítulo 1, do tópico 1, aliás, o tópico 1 vai falar do primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. Sobre o diabo, irmãos, nós como professores temos que partir dos seguintes pressupostos, tá? Além do que é colocado na lição, que os irmãos já vão ler, já vão estudar, já vão estar a par, é importante que nós tenhamos zonas de segurança, áreas teologicamente e biblicamente seguras, ok? E quais seriam elas? A primeira coisa, queridos, nós temos que tomar muito cuidado e combater e explicar, deixar isso muito claro para os nossos alunos, que a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade, portanto, não é dualista, ok? Muitas vezes, alguns irmãos mais neófitos, talvez, tendem a entender o mundo e a palavra de Deus, consequentemente, como um dualismo, como se o diabo fosse um Deus rival ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, como se houvessem 2 energias, um equilíbrio entre bem e mal, como se houvesse uma equivalência. Ou seja, trocando em miúdos, como se o diabo fosse um Deus mau da mesma categoria do Deus verdadeiro. E ele não é. Não existe um dualismo, não existe bem e mal em pontos de igualdade, em esferas de equilíbrio. O que nós temos é o diabo como um ser completamente, totalmente, em todas as áreas, em todas as esferas, do ponto de vista filosófico, ontológico, teológico, do ponto de vista da sua existência, o diabo é um ser inferior a Deus. Por quê? Porque, por definição, todos os seres são inferiores a Deus. E o diabo é um ser criado, ok? Então, nós precisamos evitar e combater esse dualismo, essa ideia de achar que o diabo é um ser mau equivalente a Deus, que ele é um rival de Deus à sua altura. Ele não é. Ele é um adversário, ele é um tentador, ele atrapalha a obra de Deus, ele combate a obra de Deus, ele resiste ao reino de Deus,
mas ele é um ser menor, limitado. Ele é um ser imortal e não eterno, ok? Então devemos combater essa dualidade de dois deuses iguais. Não existem, existe apenas um único e verdadeiro Deus. Isso posto, meus irmãos, nós temos que combater outra concepção errada a respeito do diabo, irmãos. O diabo, ele tem o que nós chamamos de sistema maligno, ok? O diabo, ele tem a sua rede de, podemos dizer assim, inteligência. Ele tem os seus espíritos malignos a seu serviço e sob sua obediência. Porém, o diabo, ele não tem um reino. Isso é muito importante. Muitas vezes nós falamos, e aí existe concessões para isso, nós falamos no reino das trevas, no reino do diabo. Isso não é por si errado, mas em termos de conceito, e aqui nós estamos numa aula para professores, nós temos que entender que o diabo não tem um reino das trevas, não existe. Por quê? Porque a monarquia, o reino, ele deve e é governado pelo seu legítimo rei, pelo seu legítimo soberano. Nós temos o reino de Deus, que é o governo de Deus, o monarca, soberano, rei dos reis, sobre toda a existência que ele criou, que ele mantém, que ele sustenta com o seu poder. O reino de Deus é um reino legítimo, é um reino que existe, é um reino estabelecido, construído, criado, fundamentado pela Trindade, por Deus. Esse é um reino verdadeiro. O diabo, ele não construiu um reino, ele não criou uma realidade sua, ele não criou uma existência sua. O diabo não é criador como Deus. Portanto, o diabo, ele tem o quê, irmãos? Ele tem um sistema de resistência maligna, que nós poderíamos chamar de um império maligno. Por quê? Enquanto o rei, Jesus, é dominador e governador sobre tudo que é legitimamente seu, ou seja, toda existência, Jesus é o verdadeiro rei legítimo de toda a criação. O diabo, meus irmãos, ele é um elemento que é um invasor. Ele é um elemento estranho, alienígena. O diabo, ele quer fazer o quê? Ele quer tomar o reino de Cristo, tomar a criação, tomar o ser humano. Ele quer se rebelar e tomar posse, invadir aquilo que não lhe pertence. E a característica dos impérios é exatamente essa. O imperador, ele não é um rei legítimo de todos os seus territórios, mas ele conquistou pelo domínio, pela força, pela conquista, pela invasão, pela guerra. E o que nós temos no mundo espiritual hoje, e mesmo na sociedade, é uma guerra entre os valores cristãos e os valores anticristãos. Portanto, o diabo não tem um reino. O diabo, ele tenta construir um império das trevas, o sistema das trevas que se opõe ao reino de Cristo. Só existe um rei dominador verdadeiro, ok? Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque na Bíblia, pelo menos nos estudos que eu fiz, Cristo, ele é muitas vezes visto como rei, como soberano, como dominador, etc. Mas em nenhum momento dos que eu pesquisei eu encontrei Cristo na Bíblia como um imperador. Cristo não é chamado de um imperador dos imperadores, mas ele é chamado de o Rei dos Reis. Ok? Por quê? Porque o rei é um soberano legítimo e o imperador é um soberano ilegítimo. O imperador, ele tenta pegar o que não lhe pertence. E essa é a missão do diabo, tomar posse do que não lhe pertence. Principalmente a alma dos homens, principalmente a humanidade, ok? Então nós, irmãos, como professores, devemos esclarecer esses pontos, tá? Nós vamos, é claro, salientar que o diabo existe, ele é um difamador. Este nome, diabo, vem do grego diabolos, que significa difamador, acusador, caluniador. Vamos explicitar que o diabo, ele não é uma força inconsciente, ele não é uma força da natureza, ele não é uma energia simplesmente. O diabo, ele tem consciência, tem objetivos, tem planos, tem desejos, ele tem sentimentos, sente raiva, ok? Ele por muitas vezes aparece na Bíblia furioso contra os servos de Deus, ok? Mas é importante que nós estabeleçamos essa diferença do que é Deus e do que é o maligno, do reino de Deus e da estrutura maligna do império maligno, ok? Muito bem. No segundo tópico, meus irmãos, nós vamos falar da carne. E aí é mais um ponto muito interessante, meus queridos. A carne, pela Bíblia, ela tem muitas definições, das quais na lição é citada tecido muscular, Gênesis 2:21, corpo humano, Êxodo 4:7, carne passageira, mortal, Salmo 78:39, e aí a natureza pecaminosa, que está lá em Gálatas 5:19 e Romanos 7:18. A carne, irmãos, que vem do grego sarx, que vai significar ali, entre várias coisas, a natureza carnal, nos escritos de Paulo, essa tendência pecaminosa, essa natureza pecaminosa. E aí é importante que nós também temos uma segurança. Qual é? Hoje,
na situação em que a humanidade se encontra, nós podemos falar de uma natureza humana pecaminosa. Só que é importante, irmãos, que os alunos entendam que originalmente a natureza humana não era pecaminosa, ok? Não existe uma natureza humana pecaminosa original, tudo bem? Adão, quando foi criado, ele foi criado santo, bom, puro, perfeito. E ali a natureza humana era santa, ela se corrompeu. Então é importante que nós deixemos claro que existe uma corrupção da natureza humana. Por exemplo, Cristo é 100% homem, 100% Deus. Em nenhum momento, desde a concepção, Cristo deixou de ser 100% homem, 100% Deus. E Cristo viveu na terra e morreu e ressuscitou sendo 100% homem. E quantos pecados Jesus cometeu? Nenhum. Então Cristo tinha uma natureza humana não pecaminosa, original. Ele foi tentado, porém sem pecados. Ok? Então a natureza humana original, ela é santa, ela é sem pecados. Tanto é que no processo de glorificação, na vinda do Senhor, nós não teremos a nossa natureza humana retirada, destruída. Nós teremos a nossa natureza humana restaurada. Ok? E aí, irmãos, a carne faz menção, então, a essa natureza já corrompida, já destruída, já maculada, ok? Pelo pecado. E quando nós vamos falar da natureza humana, meus queridos, nós temos alguns textos muito importantes, dos quais um dos mais importantes está lá na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6 e no capítulo 7. No capítulo 6, verso 12, Paulo vai dizer assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ok? Então, ele está falando o quê? Ele está citando a realidade dessa natureza, do pecado reinando no nosso corpo, na nossa carne, que nós devemos resistir. Não podemos deixar que o pecado reine em nós. Já no capítulo 7, o verso 18, Paulo vai ser muito claro e vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem. Olha só, ele está falando da sua carne, da sua natureza pecaminosa. Pois o querer bem está em mim. Então ele, como homem restaurado, ele deseja o bem na sua consciência, no seu pensamento, nos seus desejos. Porém, não o poder de efetuá-lo. Então, Paulo, ali no seu dilema de buscar a santidade, ainda assim ser um homem pecador, ele fala: olha, na minha carne não tem nada de bom, mas o querer fazer o bem está em mim. Por quê? Porque Paulo foi regenerado. Então, a partir do momento que nossa carne, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito é regenerado, nós passamos a ter o desejo, a vontade, a direção de praticar o bem, ainda que nem sempre, nem todas as vezes nós consigamos. Nós continuamos cometendo pecados em uma proporção menor do que antes, quando éramos ímpios. Mas nós temos o desejo, a vontade, a volição de resistir ao bem, de resistir ao desejo da carne. Não somos mais escravos. Não reina em nós o desejo mortal da carne. E aí, meus queridos, nós temos os efeitos da carne. O que a carne busca? Isso nós devemos deixar claro para os nossos alunos, que já tem uma ligação natural com o tópico 3, que vai falar do mundo, das concupiscências, ok? A carne busca, irmãos, independência. A carne busca, irmãos, autossuficiência. O que a carne busca? O que o ser humano, guiado pela carne, ele busca? Quais são suas prioridades, irmãos? A autossatisfação. Então, nós podemos dizer que os desejos da carne, unidos às tentações, à oposição do diabo, e somados ao mundanismo, à mentalidade mundana e ao sistema mundano, eles provocam 3 efeitos no ser humano, que são os efeitos principais que vão ser o resumo, a síntese de todos esses efeitos carnais maléficos. Quais são? Primeiro, o ser humano, irmãos, que está guiado pela carne, influenciado pelo diabo e vivendo pelas regras do sistema mundano, ele tem a mentalidade mundana. Ele busca sempre o materialismo. Ele se importa demais com as coisas materiais, com a aparência, com a ostentação, com a vanglória. Ele tem uma mente materialista. Ele se liga e se prende, todos os seus objetivos estão focados e direcionados para este mundo, para o mundo material. Em segundo lugar, ele é hedonista, ou seja, todo esse materialismo, toda essa ideia de estar centralizado nas coisas deste mundo, tornam ele um buscador, alguém que vai em busca
de prazer a todo custo, de satisfazer-se a todo custo, de alimentar os seus desejos carnais, de dar vazão aos seus desejos carnais. Então ele é, em primeiro lugar, materialista. Em segundo lugar, hedonista. E aí nós temos a consequência natural disso, irmãos. Ele vai perder o interesse na eternidade e em Deus. Ou seja, ele nem vai cultivar, criar, desenvolver este interesse. Ele será, portanto, um rebelde contra Deus, um inimigo de Deus por natureza. Por quê? Porque tudo que ele ama, o materialismo, o hedonismo, a autossatisfação, são coisas abomináveis aos olhos do Senhor. São coisas contrárias aos valores de Deus. Então esse é o resumo do homem carnal. O homem carnal, dizia um pastor, amigo meu, ele diz, eu me basto. Como assim? Ele diz, eu não preciso de Deus. Eu não preciso da fé. Eu não preciso das coisas espirituais. Eu me basto. Eu sou um fim em mim mesmo. Ele começa e termina nele mesmo, no eu, no egoísmo, no egocentrismo. E ligado a isso, nós temos o mundo, que na maioria das passagens citadas pela lição, vem do grego cosmos, e nas passagens do Antigo Testamento, no hebraico teber, que vai dizer o quê, meus queridos? O mundo, ele pode ter ali 5 significados. O primeiro é a terra, Salmo 24:1. O segundo, as nações, 1 Reis 10:23. Terceiro, a raça humana, Salmo 9:8. Quarto, o universo, Romanos 1:20. E quinto, aqueles que se opõem a Deus, que é o que nos interessa aqui, João 15:18. Então o mundo na Bíblia ele pode ser entendido tanto como o planeta Terra, ou os habitantes do planeta, ou o universo, como ele pode ser entendido como o grupo de homens pecadores que são rebeldes contra Deus. Ok? Segundo o teólogo R.C. Sproul, o que é o mundo, o sistema mundano? Ele vai dizer que é um sistema de rebelião e orgulho que busca destruir a Deus. Eu tinha um professor, irmãos, o professor Franklin Ferreira, que ele dizia o seguinte, né, nas palestras dele que eu assistia, ele dizia que, se fosse possível, o homem pecador, ele subiria ao céu, invadiria o trono de Deus, tiraria Deus do seu trono, cuspiria em seu rosto e sentaria em seu lugar. Esse é o desejo do homem mundano. E quando nós olhamos para todo o contexto cósmico da Bíblia, esse é o desejo de Satanás, ok? Então eles partilham o mesmo objetivo, o mesmo desejo, o mesmo anseio. E aí, meus queridos, nós precisamos entender que esse império das trevas que age no mundo, ele busca um projeto maligno de sociedade. Nós vemos em nosso país que existe um projeto maligno, mundano, progressista de sociedade, onde a liberdade de expressão é tirada, onde as igrejas são perseguidas, onde os servos de Deus são relegados, são lançados como párias da sociedade, como pessoas fanáticas, intolerantes. Isso tudo é parte do sistema mundano, que é incentivado pelo diabo, que é potencializado pelas obras da carne e que é ali constituído por todos esses homens e mulheres que criam este sistema mundano, essa sociedade maligna, esse projeto maligno de sociedade. Ok? Já no final, a revista vai nos dizer que nós temos o resumo desse sistema mundano, que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que nós temos, irmãos, de resumo de tudo isso é que a concupiscência da carne é essa natureza humana da qual nós já falamos, que é rebelde contra Deus, manchada pelo pecado, que tende sempre para o mal, para a maldade, meus queridos. Alguns teólogos, irmãos, vão dizer o seguinte, que é possível ao homem natural praticar o bem, e que essa prática do bem, apesar dela ser possível, e aí todos concordam, ela não tem valor para a salvação da alma. Por quê? Porque as obras humanas são trapo de imundícia e não podem justificar o ser humano. Outros teólogos já vão dizer, irmãos, que é impossível ao homem praticar o bem em qualquer situação. E que toda vez que um homem pratica o bem, que uma mulher pratica o bem, isso é um ato da graça comum de Deus. Então alguns vão dizer que o homem ainda pode praticar o bem, só que isso não vale nada para a salvação. Outros vão dizer que o homem caído, irmãos, em qualquer situação, por mais que pareça um homem bom, ele é incapaz de praticar o bem, ele sempre escolhe e tende para o mal. E quando ele consegue praticar o bem, não é ele, mas é a graça comum de Deus, não é a graça salvadora. A graça salvadora vai trazer o arrependimento, mas a graça comum ela está sobre todos os homens, inclusive promovendo o bem do mundo, impedindo que o mundo seja tão mau, tão cruel, tão rebelde quanto poderia ser. Eles vão dizer assim, alguns teólogos, sempre que um homem ímpio pratica o bem, um homem caído, esse é um ato da graça de Deus. Aí é só um apêndice e cabe aos irmãos avaliarem, consultarem na confissão de fé qual a posição que os irmãos
podem desejar assumir, mas existem essas duas posições. E o mais importante, queridos, é que ambas concordam que faça o homem o bem pela graça comum, ou faça o homem ímpio o bem por um resquício da sua humanidade original, em ambas as situações esse bem não é capaz de salvá-lo. Apenas o sangue de Jesus pode purificar do pecado. E aí, meus queridos, falamos da concupiscência dos olhos. Quando eu fui pesquisar a palavra olhos, oftalmos no grego, interessante que um léxico dá a definição de os olhos da mente. Ou seja, irmãos, a faculdade de conhecer. E aí, meus irmãos, é tudo que envolve a imaginação, a mente. Hoje nós temos as redes sociais que incitam a imaginação das pessoas a terem estilos de vida, práticas de vida, a conviverem de formas antibíblicas, com valores antibíblicos e anticristãos. Os desejos pecaminosos que são oferecidos e ofertados pelas mídias digitais, ok? Fora o nosso cotidiano. E para terminar, nós temos a soberba da vida, irmãos, que nada mais é do que a insolência do homem, a sua autoconfiança. O homem buscando a autoglorificação, a autopromoção, a vanglória, ok? Esse pecado, irmãos, pecado do egoísmo, do egocentrismo, é um resumo de todos os pecados. Há quem diga, queridos, quando você vai ler os livros de amartiologia, que alguns teólogos vão dizer que todo pecado se resume à idolatria. Por quê? Porque a idolatria é um ato de independência do homem com relação a Deus. É um ato de rebeldia, de autossuficiência. Então, sempre que nós cometemos qualquer pecado, nós estamos dizendo assim, olha Deus, eu não preciso do Senhor. Eu sei resolver pelos meus próprios meios. Olha aqui o meu meio, pecado. Ok? Então, queridos, esse ato de rebeldia, de autoadoração, de autopromoção, essa soberba da vida, é um resumo, é a raiz de todos os pecados. Porque todos os pecados consistem em algum tipo de rebeldia, de oposição, de idolatria contra o verdadeiro Deus. E, ao final, queridos, para resistirmos a esses inimigos do cristão, nós precisamos ter em mente alguns conceitos e algumas ideias, queridos. E aí nós vamos acessar um texto que é muito interessante, que é um texto, às vezes, esquecido por muitos de nós, que é um texto que está lá em primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso 15. Paulo dá ali as suas orientações finais aos Tessalonicenses. E ali ele fornece como se fosse uma lista, um checklist do que nós precisamos ter para vencer esse sistema mundano, para vencer as ciladas do diabo e para vencer a nossa natureza carnal. 1 Tessalonicenses 5:15 diz assim: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. E aí ele conclui, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, queridos, nós temos aí a receita, o guia para nós conseguirmos resistir a essas astutas ciladas. Nós precisamos, e é impossível resistir sem oração, sem vigilância, sem buscar o bem, sem evitar. E nós precisamos, sobretudo, de santificação, da conservação do corpo, da alma e do espírito, que vem apenas pela presença de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Amém.